Deus, demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou devo um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez na tua casa, meu Pai, para louvar ao Senhor, meu Pai, para oferecer um culto a ti, meu Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da palavra que logo mais vamos ouvir, meu Pai.
que nós possamos sair daqui diferente da forma que entramos, Senhor. Obrigada também, meu Pai, pelos irmãos que dedicaram a Ti os seus dízimos e suas ofertas, meu Pai, que o Senhor mesmo continue a sustentar cada um deles. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Carta de Judas, capítulo 1, versículos de 5 a 7. O livro de Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento, antes de Apocalipse. Tem apenas um capítulo. Nós começamos domingo passado a exposição bíblica dessa epístola e esperamos ao final dar aos irmãos a compreensão correta e exata a respeito daquilo que este servo de Deus, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, de fato quis nos transmitir ao escrever esta carta. Epístola de Judas, capítulo 1, versos de 5 a 7. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos, ó Pai, meditar nas Escrituras Sagradas. Que mais uma vez nessa noite, o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, a fim, meu Pai, de que a verdade contida nas Escrituras Sagradas possa, meu Pai, ser fielmente transmitida ao coração de todos os Teus filhos e filhas que aqui estão presentes. Conceda, Senhor, a cada um de nós o precioso dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. E que, mediante este dom, nós possamos receber de bom grado e com alegria a semente da palavra de Deus, que mais uma vez será plantada em nossos corações nessa noite. Obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Epístola de Judas, como o próprio nome diz, trata-se de uma carta pequena. Uma carta que, teologicamente falando, é conhecida como uma carta geral e não uma carta específica. Por quê? Porque ela não foi destinada pelo seu autor, que foi Judas, a uma pessoa específica. Ela foi destinada de forma geral aos crentes espalhados pelas inúmeras regiões da antiguidade e, obviamente, que também a cada um de nós nos dias de hoje. Judas, meus amados irmãos, nós falamos aqui no domingo passado, é o meio-irmão, o meio-irmão de Jesus, ou o irmão de Jesus. Nós dizemos aí meio-irmão porque Judas ele foi filho de José e Maria, quando na verdade o nosso Senhor Jesus, apesar de ter sido criado por José e Maria, Jesus na verdade foi filho apenas por parte de Maria, uma vez que a sua ascendência paternal é divina, sendo Jesus Cristo o Filho unigênito de Deus Pai. Então Judas, meus amados irmãos, o autor dessa carta que nós estamos expondo durante estes domingos, foi nada mais nada menos do que o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito principal, meus amados, de Judas ter escrito essa epístola foi o fato de ter chegado a ele o conhecimento de que alguns cristãos estavam confundindo a liberdade cristã
conquistada por meio do sacrifício de Jesus com libertinagem. Ou seja, muitos cristãos naquela época, há 2000 anos atrás, e obviamente que o mesmo continua acontecendo até os dias de hoje, muitos cristãos estavam confundindo, irmã Heloísa, a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus com libertinagem. Ou seja, achavam que pelo fato de terem sido salvos pela fé em Cristo Jesus, que essa fé dava a eles o direito de fazer o que eles quisessem. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a coisa não é bem assim. Uma vez que nós aceitamos a Cristo por meio da fé, meus amados, nós recebemos de Jesus uma série de direitos e uma série de bênçãos, dentre as quais, irmão Edvones, a principal, que é a salvação eterna. Só que juntamente com esses direitos e com essas bênçãos, vem também o quê? As responsabilidades. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, todo aquele que diz, eu tenho Jesus, e não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Então, como cristãos, nós não podemos confundir a liberdade que temos em Cristo Jesus com libertinagem. Nós não podemos, em razão da liberdade que temos como cristãos, nos darmos aí a certas atitudes, a certos prazeres, a certas ações que são condenadas veementemente pelas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, como crentes em Jesus Cristo, nós temos, irmã Diva, responsabilidades. Nós precisamos zelar por um bom testemunho. Porque palavras expressam sentimentos, mas atitudes expressam caráter. As pessoas lá fora estão muito mais atentas às nossas atitudes, ao nosso testemunho, do que às nossas palavras. E, infelizmente, os crentes originais, destinatários dessa carta, estavam confundindo uma coisa com a outra. Daí a razão de Judas ter escrito essa epístola, para condenar aqueles que, em virtude da liberdade cristã, estavam se dando a certos prazeres, a certas depravações, por acharem que agora que estão salvos, eles então poderiam fazer qualquer coisa. Como crentes em Jesus Cristo, nós temos liberdade em Jesus. Mas essa liberdade não nos dá autorização para fazer aquilo que as Escrituras Sagradas condenam como sendo pecado. Amém, meus amados? Então esse foi o propósito principal pelo qual Judas escreveu essa pequena carta que é chamada aí, conhecida também pelo nome de epístola. Epístola nada mais é do que uma carta pequena, e essa de Judas é um exemplo fiel de uma verdadeira epístola, uma vez que ela tem apenas um capítulo. Então, de fato, é um texto bem curto, e é nesse texto que nós estaremos nos concentrando durante os próximos domingos, fazendo aqui a exposição da palavra de Deus. Os versículos de 5 a 7, meus amados irmãos, eles trazem como tema central a punição dada por Deus a todos aqueles que se desviam do próprio Senhor e Criador. A ênfase, meus amados irmãos, desse trecho, dos versículos de 5 a 7 da Epístola de Judas, ela é bem clara ao mostrar para cada um de nós 3 exemplos da história bíblica em que Deus mostra claramente que aqueles que se rebelam contra Ele, aqueles que se rebelam contra a sua vontade, aqueles que se portam com desobediência, desconsiderando a existência de Deus e as ordens dadas por esse mesmo Deus, tais pessoas têm um destino terrível. E para nos provar isso, meus amados irmãos, e logicamente que aqui, levando em conta o contexto histórico em que essa carta foi escrita, Judas fez questão de citar esses 3 exemplos, alertando aqueles hereges que há 2000 anos atrás estavam difundindo essa teoria aí da liberdade cristã confundida com a libertinagem. Ou seja, Judas estava falando aqui especificamente para aquelas pessoas que achavam que agora que tinham Jesus Cristo em seus corações, que poderiam fazer o que desse na telha.
E para mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas e que as consequências dos atos delas eram seríssimas, Judas então cita esses 3 exemplos da história antiga para mostrar, para fazer com que aquelas pessoas entendessem. Aqueles que se rebelam contra Deus e contra a sua vontade arcam com consequências terríveis. Eu não conheço a vida de todos vocês, de todos aqueles que estão aqui presentes nessa noite. Eu não sei qual tem sido o seu verdadeiro compromisso com Deus e se você tem reconhecido esse Deus maravilhoso ao qual nós aqui na Segunda Igreja Batista nos dedicamos e servimos com alegria. Mas se você ainda não tem tido um compromisso fiel e verdadeiro com esse Deus, que você saia daqui nessa noite tendo a noção exata de que você está prestes a arcar com sérias consequências. Deus, meus amados irmãos, como Criador e sustentador de todas as coisas, Ele espera de cada um dos seus filhos nessa terra obediência, temor, respeito, reverência. Se você ainda não tem dado cada uma desses atributos a Deus, reconhecendo Ele como o seu Senhor, como o seu Salvador, como aquele que de fato pode dar a você muito mais do que prosperidade nessa terra, mas principalmente a salvação por toda a eternidade. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e que você possa sair daqui entendendo que sem Deus, eu e você não somos absolutamente nada. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos fazer a leitura de novo. Versículo 5. Olha só o que Judas diz aqui. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo, irmã Heloísa, que Judas está citando aqui, é dos rebeldes que saíram do Egito. Olha só, meus amados irmãos, a obra que Deus realizou no meio daquele povo chamado hebreu foi uma obra extraordinária. Um povo que viveu aí centenas de anos como escravo no Egito. De repente esse povo se vê liderado por um servo de Deus humilde e às vezes até um pouco tímido, chamado Moisés. Pelas mãos de Moisés, Deus então realiza 10 pragas no Egito e Moedivones, e concretizando a última dessas pragas, Deus então liberta o seu povo da escravidão no Egito. A partir daquele momento em que aquele povo foi liberto, meus amados, eles começam então a peregrinar no deserto. E esse caminho de peregrinação, meus irmãos, aliás, desde o Egito, esse povo já estava contemplando as inúmeras maravilhas de Deus. No caminho dessa peregrinação, eles passam a seco pelo Mar Vermelho. Durante a caminhada no deserto, são sustentados por pão que cai do céu. Vêem água brotar da rocha. Mas ainda assim, tendo visto todas essas coisas, um certo grupo resolve murmurar contra Deus, constroem imagens idólatras para adoração, relutam em adentrar a terra prometida, após receber um relatório negativo por parte dos espias. Enfim, meus amados, foram inúmeras as atitudes por parte desse povo israelita que desagradaram a Deus. E como eu disse, meus amados irmãos, a ideia central desse texto, dos versículos de 5 a 7, no qual nós estamos meditando nessa noite, são as punições dadas por Deus àqueles que se rebelam contra a sua vontade. Deus, então, olha para aquela geração de israelitas, que mesmo diante de tantos sinais e de tantas maravilhas, endurece o seu coração e continua a murmurar contra Deus, e Deus então diz, quer saber do negócio? Essa geração não entrará na terra prometida.
Vocês vagarão durante 40 anos pelo deserto, e esse prazo será suficiente para todos vocês morrerem. E somente a descendência de vocês, se de fato me servir com sinceridade, humildade e temor nos seus corações, somente essa geração, liderada por Josué e Calebe, é que entrará na terra prometida. A desobediência, a infidelidade daquele povo trouxe a eles repentina destruição. Vagaram, irmão Áureo, durante 40 anos pelo deserto. Pare para pensar você. Você caminhando 40 anos num deserto. É pouco? Aqueles desertos lá do Oriente Médio, que durante o dia faz um calor de 50 graus, à noite faz menos 10. 40 anos aquele povo foi obrigado a vagar pelo deserto. E qual foi a razão? Desobediência, rebeldia, murmuração. Todo aquele que se rebela contra Deus e contra as autoridades, os profetas, os pregadores, aqueles que Deus levanta para anunciar a sua palavra, todos estes arcam com sérias consequências pela sua rebeldia. E o primeiro exemplo aqui citado por Judas é o do povo de Israel. Se deixaram levar pelos maus, pelos relatórios pessimistas. Se deixaram levar pela murmuração, mesmo tendo visto 10 pragas, mesmo tendo passado a seco por um mar, mesmo tendo comido pão que cai do céu e bebido água que brotou de uma rocha, aquele povo de coração duro murmurou contra Deus e foi obrigado a vagar 40 anos no deserto, suportando durante o dia 50 graus e menos 10, ou sabe-se lá, menos 20 à noite, até que toda uma geração, irmão Odair, morreu. É isso que Judas está dizendo aqui, ó. Olha só. Destruiu depois os que não creram. De fato, Deus destruiu, irmã Heloísa, toda uma geração. E por conta do quê? Desobediência. Rebeldia. E com essas palavras é como se Judas estivesse dizendo para esses que estavam defendendo essa liberdade exagerada: ó, vocês que estão apregoando essas heresias, vocês que estão confundindo liberdade cristã com libertinagem, arrependam-se. Porque todos que se rebelaram contra a vontade de Deus e foram contra os seus ensinos, acabaram em maus lençóis. E o primeiro exemplo que eu estou citando para vocês é o exemplo do nosso próprio povo. Que há 2000 anos atrás, na época de Judas, isso já tinha acontecido há mais ou menos 1500, 2000 anos atrás. Por rebelarem-se contra Deus, foram obrigados a vagar 40 anos pelo deserto, vindo todos, no final das contas, a sucumbirem à morte. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero destacar a cada um de vocês, tomando por base aqui esse texto de Judas, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus, aqueles que não reconhecem em Deus como a sua verdadeira força, como o seu verdadeiro suprimento, como a sua verdadeira provisão, arcam com consequências seríssimas, e a primeira dessas consequências, obviamente, que é a morte, a destruição completa. Continue fazendo a leitura comigo, volte os seus olhos para as Escrituras novamente. Versículo 6. Depois de Judas aqui, meus amados irmãos, citar então o exemplo do povo de Israel no deserto, olha só o exemplo que ele vai citar aqui. Versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Meus amados, existe uma controvérsia doutrinária muito grande a respeito desse texto. Alguns estudiosos vão dizer que esses anjos aí, citados por Judas, são aqueles filhos de Deus citados lá em Gênesis capítulo 6,
E naquele texto de Gênesis capítulo 6, esses filhos de Deus são citados pelo autor como homens que olharam para as mulheres formosas e coabitaram com essas mulheres. E essa prática foi uma prática condenada por Deus. Então alguns estudiosos entendem que esses anjos aqui são aqueles filhos de Deus citados lá. Por quê? Porque em algumas porções do Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus é aplicada como referência a anjos. Certo, meus irmãos? Mas a verdade, meus amados, essa é uma suposição, é uma conjectura que é feita, porque nós não podemos afirmar ao certo que, de fato, esses anjos mencionados aqui são aqueles filhos de Deus citados lá em Gênesis 6. Aliás, nós sequer podemos dizer que aqueles filhos de Deus citados lá em Gênesis 6 são, de fato, anjos, apesar de que alguns estudiosos ensinam isso. Certo, meus irmãos? Então, nos atentando simplesmente ao que o texto está nos dizendo, o que o texto aqui está nos dizendo? Que Deus pegou determinados anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e esses anjos ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, à espera do juízo final. Esses anjos, meus amados irmãos, obviamente que são anjos malignos. E o outro nome que é dado para anjos malignos, em termos de escrituras sagradas, é o de demônios. Certo, meus irmãos? Então, essa referência aqui de Judas pode muito bem se aplicar à terça parte dos anjos do céu que se rebelaram juntamente com Lúcifer contra o Criador. E que por isso foram banidos do céu. E que nós sabemos que estão aprisionados onde? Em algemas eternas, aguardando o dia do juízo. Esse texto pode muito bem ser uma referência a esses demônios. Agora, independentemente, meus irmãos, de quais demônios sejam estes citados aqui, o fato, meus irmãos, que Judas está querendo aqui nos ressaltar é que, irmão Edivone, se Deus não poupou aos anjos, que em tese são seres sobrenaturais, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Se Deus, irmã Diva, não poupou a esses anjos que se rebelaram contra o seu estado original, e nós não podemos dizer aqui ao certo o que aconteceu, porque não podemos ir além daquilo que a Escritura nos diz, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Então nós não podemos ir além das Escrituras e nem ficar aquém delas. Não sabemos de fato o que esses anjos fizeram. O fato é que eles fizeram alguma coisa muito, muito ruim. E por essa razão foram banidos. Demônios, anjos malignos que foram banidos por Deus. Se Deus não poupou a anjos, o que dirá de mim e de você? Você acha mesmo que você, na sua desobediência, na sua rebeldia, na sua infidelidade, será poupado por Deus, se Deus não poupou os seus próprios anjos? Então este é o segundo exemplo que Judas cita aqui, para nos dizer o quanto nós devemos nos esforçar para sermos obedientes ao nosso Senhor, zelando pelas suas palavras, zelando pelos seus ensinos, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não poupou, o primeiro exemplo que Judas citou, os israelitas no deserto, que se rebelaram por meio da murmuração e tiveram que vagar durante 40 anos pelo deserto. Deus também não poupou os anjos malignos que se rebelaram contra o seu estado original e que por essa razão foram banidos por Deus e estão guardados em trevas, algemados, aguardando o dia do juízo. A mesma forma, Deus não poupará qualquer indivíduo, qualquer ser humano na face da terra que não reconheça o seu estado de pecador e não clame a Deus pelo perdão, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que sem Jesus Cristo nós não somos absolutamente
nada. Amém? O último exemplo citado por Judas. Acompanhem comigo a leitura novamente, meus irmãos. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O último exemplo, meus amados irmãos, que Judas cita aqui então para nos ilustrar as sérias consequências que alguém que se rebela contra Deus terá que arcar, é o exemplo que eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos sabe muito bem, o exemplo de Sodoma e Gomorra. O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, meus irmãos? Justamente aquilo que esses cristãos a quem Judas dirigiu a sua carta originalmente estavam querendo fazer. Os sodomitas estavam confundindo liberdade com libertinagem. E em razão dessa libertinagem, estavam se dando a prazeres cada vez mais terríveis, a concupiscências, a desejos carnais cada vez mais absurdos. Prostituição, homossexualismo, incesto, bestialismo, todas essas coisas extremamente condenadas na palavra de Deus estavam sendo praticadas naquelas duas cidades, em Sodoma e em Gomorra. Só que nós sabemos muito bem, na história, que estava de passagem por aquelas duas cidades um povo justo, a família de Ló. Só que Deus já havia dado a ordem para destruir aquelas duas cidades, tamanho era o pecado que aquele povo estava cometendo. E Deus então envia os seus anjos para irem até lá, Hermon-Edivones, e tirarem a família de Ló. Agora olhem só, a decadência moral daquele povo, a libertinagem daquele povo de Sodoma e Gomorra, Kaique, era tão grande que, vendo os anjos, eles queriam o quê? Transar com eles, para falar aqui a linguagem clara e transmitir aos irmãos o entendimento correto. É isso que as Escrituras nos dizem. A decadência moral, a libertinagem chegou a tal ponto naquela cidade, e Judas não está citando esse exemplo aqui à toa não, meus irmãos. É porque coisas semelhantes estavam acontecendo aqui nessa época que ele estava escrevendo a carta. Em quantas igrejas hoje em dia nós tomamos conhecimento de escândalos horríveis, semelhantes a esses que aconteceram lá em Sodoma e Gomorra? Daí a razão para nós pregarmos a palavra de Deus com fidelidade e com autenticidade, combatendo tais escândalos e heresias como Judas se propôs a fazer. Então aqueles anjos chegaram lá para poder libertar a família de Ló, e o povo naquela decadência moral, naquela libertinagem exacerbada, queriam praticar atos sexuais com os anjos. E aqueles anjos então conduzem a família de Ló para fora da cidade. A esposa de Ló, presa demais às concupiscências da carne, no caminho para fora da cidade, em desobediência a Deus, olha para trás e o que acontece com ela? Vira uma estátua de sal. Mais uma prova daquilo que pode acontecer com os desobedientes. Ela vira uma estátua de sal, fica para trás, Ló continua caminhando com os anjos. Quando eles cruzam uma determinada colina, o que eles veem para trás? Só o rastro de fumaça. Um fogo consumiu aquelas duas cidades completamente. E eu pergunto aos irmãos novamente, quais foram as causas da destruição daquelas duas cidades? Desobediência, rebeldia, infidelidade, decadência moral, libertinagem. Essas, meus amados irmãos, são as consequências para todos aqueles que se rebelam contra a vontade do Senhor nosso Deus.
Como você está nessa noite? Se hoje você tivesse que comparecer diante de Deus, você poderia atestar a sua fidelidade, a sua obediência e o seu compromisso para com Ele? Feche os seus olhos nesse momento. Eleve os seus pensamentos a Deus e interceda pelas vidas que aqui estão. Como eu disse no início dessa mensagem, eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão. Mas a palavra de Deus foi pregada mais uma vez. E você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, também terá a oportunidade nesse momento, de aí onde você está, curvar a sua cabeça e orar, reconhecendo diante de Deus que você é um pecador e que sem Deus você não é absolutamente nada. Você que está aqui neste templo nessa noite e ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, não perca mais tempo. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Nós não podemos adiar para amanhã uma decisão tão importante como essa, que garantirá para nós a eternidade ao lado de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus Cristo, você não é nada. Sem Jesus Cristo, você não passa de um pecador perdido. Sem Jesus Cristo, você permanece como um rebelde contra Deus. E nessa noite, nós vimos claramente quais são as consequências para qualquer ser humano que permanece em atitude de rebeldia, em atitude de desobediência para com Deus. O inferno, meus amados, foi preparado por Deus para o diabo, seus demônios e todos aqueles que se rebelarem contra a sua vontade. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você não veio até este lugar nessa noite em vão. Você está aqui, pôde ouvir a mensagem da palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração. E você não pode deixar para amanhã uma decisão tão importante como a de fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo e que deve ser tomada ainda hoje, neste exato momento. Não se rebele contra Deus. Desperta, tu que dormes. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Você está tendo nessa noite a oportunidade de sair da condição de criatura rebelde e passar à condição de filho de Deus. E para que isso aconteça, você só precisa dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti, me arrependo dos meus pecados e me entrego completamente em Tuas mãos a partir desse momento. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens,
eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não perca mais tempo. Você terá nesse momento a oportunidade de dizer a Jesus: eu creio em ti. Mas você também terá a oportunidade de negá-lo nesse momento e continuar arcando com as consequências pela sua rebeldia. E antes de encerrar este culto, diante da palavra de Deus que mais uma vez foi pregada, eu quero então perguntar: há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, dizendo para ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e me entrego completamente em tuas mãos? Se há alguém que deseja fazer essa oração nessa noite, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Tudo que nós queremos é orar pela sua vida. Você não tem que se intimidar, você não tem que se acovardar, você não tem que se envergonhar de Jesus. O que Jesus Cristo tem para te oferecer é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que qualquer ser humano possa te oferecer na face da terra. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E eu tenho certeza que Ele te transformará numa vida melhor e de pleno acordo com a sua vontade. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Amém? Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo? Não se intimide. Glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Não tenha medo. Erga a sua mão bem alto e diga com o seu coração: eu quero esse Jesus na minha vida. Estou cansado de viver como rebelde. Estou cansado de viver como se Deus não existisse. Senhor Jesus, faça morada em mim. Eu quero estar contigo para todo sempre. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Tudo o que nós queremos é orar pela sua vida. Não queremos que você faça isso por constrangimento. Não queremos que você faça isso persuadido pelas palavras do pastor Amadeu. Mas se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, e a palavra de Deus diz que a palavra, uma vez que ela é pregada, uma vez que ela é semeada, ela nunca volta vazia. Se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não resista ao Espírito Santo de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra, meus amados irmãos, também serve para aqueles que já tomaram essa decisão um dia em suas vidas, mas que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite está arrependido dos seus pecados e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você também terá a oportunidade nessa noite. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Eu preciso saber quem é você para que eu possa orar pela sua vida. Nós não queremos constrangê-los, mas você não pode ter vergonha de Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Qual será a sua decisão nessa noite? A de confessar ou a de negar? Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? É a última vez que eu vou perguntar.
levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa completar em nossas vidas todo o conteúdo da palavra que nessa noite, mais uma vez, foi pregado, meu Pai, aqui neste lugar. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares. Conceda-nos uma noite de paz e de descanso. E também, meu Pai, uma excelente semana, debaixo da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos. Pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti.
me afastar de ti.